imagens, a gente esse capítulo de técnicas especiais, com a descrição, né, do formalismo que está relacionado com a técnica de separação de variáveis. Nós já discutimos um pouco sobre as propriedades da equação de Laplace, também o teorema da unicidade, e falamos também no vídeo anterior sobre o método das imagens. Hoje nós vamos falar da técnica de separação de variáveis em coordenadas retangulares. Muito bem, então para apresentar esse assunto, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos descrever a técnica aplicando num problema físico, numa situação física. Então vamos considerar primeiramente o exemplo 3.3, que é o problema relacionado a uma calha, né? A uma calha metálica que é constituída por duas placas metálicas infinitas e aterradas. Então a gente vê aqui na figura, nós observamos duas placas, né, paralelas ao plano XZ, tá? O Y aqui aponta para cima, ó. Então as placas, tanto essa placa em Y igual a 0 aqui e essa outra superior em Y igual a A, elas são placas que estão paralelas ao plano XZ. Então nós temos duas placas infinitas e aterradas, paralelas ao plano XZ, uma em Y igual a 0, é essa de baixo, ó, tá? E a outra em Y igual a A, é essa de cima. Então elas estão aterradas, o potencial, portanto, é igual a 0. Bem, além dessas duas placas, nós temos uma outra placa, tá? Que está localizada em x igual a 0. Portanto, ela está contida no plano YZ, esse plano vertical à esquerda. Acontece que essa extremidade aqui, essa placa, ela limita, ela fecha essa extremidade da esquerda, mas ela mesma está isolada das placas superiores e inferiores, das placas que estão aterradas. Então ela está isolada. Essa placa na vertical, no plano YZ, ela não está aterrada, ela não tem potencial igual a 0. O potencial dela é um potencial constante, V0, que é fixo no tempo, é constante no tempo, mas que depende de y. Quer dizer, à medida que eu saio de y igual a 0 e vou subindo até y igual a A, o potencial V0 pode variar com y, tá? Mas não varia em z, tá bom? E, claro, também não vai variar em x, porque a parede está contida em x igual a 0. A proposta é determinar o potencial elétrico, um potencial específico, né, dentro dessa região, nesse vão, tá? O potencial nessa região aqui. Então perceba que é um exemplo clássico da resolução da equação de Laplace. Porque qualquer carga que esteja envolvida no problema, provavelmente nessa parede aqui, vertical, ela está nos extremos. Nós não estamos calculando potencial em todo o espaço, é apenas na região entre essas três placas aí, nessa região limitada. Então, qualquer carga vai estar no contorno ou nas placas, no limite, né? E a grande parte do espaço é vazio, portanto, o ρ é igual a 0. Então, o que nós vamos fazer é resolver a equação de Laplace, tá? Em que consiste a técnica de separação de variáveis? Consiste em escrever a equação, descrever o potencial elétrico como um produto de funções específicas de cada coordenada. Então, vamos entender melhor isso, né? Esse produto, essa função, ela deve ser solução da equação de Laplace, mas isso não é suficiente. É necessário também que ela satisfaça as condições de contorno. Quer dizer, qualquer potencial que nós encontrarmos aqui nessa região, se nós formos para os contornos, ou seja, para as superfícies das placas, essa função que nós encontramos deve representar exatamente o potencial que está descrito no contorno. Então é uma obrigação exigida, é um requisito exigido da solução que encontrarmos, satisfazer as condições de Laplace. Aliás, as condições de contorno, né? A primeira condição de contorno vem quando y é 0, nós estamos aqui no solo, ó, quando y é 0,
V igual a zero. Quando y é igual a gente vai para essa outra placa aqui no teto, v igual a zero. Em x igual a zero, lá na esquerda, o v é um v0 de y. E à medida que eu vou para infinito no x, à medida que eu me afasto para x positivo, o potencial tende a zero. Eu vou me aproximar, me afastar cada vez mais disso aqui, só vai restar o potencial em cima e embaixo, que é igual a zero. Então a minha solução V, deve satisfazer a uma equação de Laplace. Aqui nós temos uma vantagem, que a equação de Laplace, esse V aqui é uma função V de x, de y e de z. No geral, um V é um V de x, y, z. Mas esse problema, ele tem uma grande vantagem que vai facilitar nossas contas. Que é o quê? É o fato do potencial não depender da direção z. O potencial só vai variar se eu alterar o valor de x ou de y. Portanto, esse V é um V de x e um V de y, mas não é um V de z. Tá? Então, a minha equação de Laplace fica uma equação diferencial de segunda ordem em x e em y, tá? Mas de z não. Então, se é assim, nós vamos expressar, como eu até já adiantei, o potencial como uma função de x e y, como sendo igual ao produto de uma função só de x, o xão, xão aqui é uma função só de x, vezes o yzão, que é uma função só de y. Então, tudo isso ainda continua sendo uma função de x e y. Muito bem, então, representando o potencial como produto de funções, cada uma específica de cada coordenada, nós podemos substituir aqui na equação de Laplace, tá? Para termos yzão d2xão dx2 mais xão d2yzão dy2 igual a zero. Então eu fiz isso porque quando eu coloquei o xão e yzão aqui no lugar do v, aqui e aqui, essa derivada só depende de x, o y passou direto, tá? O y passou direto. Já aqui, essa derivada é apenas em y, o x é que passou direto. Então eu fiquei com ela dessa forma, tá? Porque o yzão aqui é constante na derivação em x e o xão aqui é constante na derivação em y. A partir disso, eu posso então multiplicar toda essa equação por 1 sobre v. É equivalente a dizer que eu estou dividindo toda essa equação por xão yzão. Eu estou dividindo tudo isso por esse produto aqui. De fato, quando eu divido toda essa equação por essa função aqui, essa solução, aqui eu vou ter 1 sobre xão d2 xão dx2 mais, e no lugar desse, olha, eu dividi por isso, então ficou 1 sobre yzão d2yzão dy2 igual a zero. De fato, o que nós podemos fazer agora é expressar esse termo como uma constante e esse termo como outra constante. Então eu vou chamar essa daqui de C1, tá? Como eu fiz, ó, chamei de C1, e a parte em y eu chamei de C2, de modo que C1 mais C2 tem que dar zero. Agora, por que eu chamei cada um de uma constante? Nós podemos ver que esse termo aqui, olha, toda essa parcela é uma função apenas de x. E essa é uma função apenas de y. Como é que uma função que só depende de x, somada com uma função que só depende de y, dá igual a zero? Bem, para um determinado valor de x e um correspondente valor de y, vai fazer com que essa função de x mais essa função de y dê zero. Mas e se eu alterar o valor de x aqui nessa função, que só depende de x? Eu não sou obrigado a alterar o valor de y, porque eu não preciso variar o x obrigatoriamente variando o y. Eles são independentes. Eu posso variar o x sem alterar o y e vice-versa. Eu posso alterar o y sem alterar o x. Mas você concorda que se eu alterar o x, o valor dessa função aqui deve mudar. Mas o dessa não mudou.
Então, o valor antigo de x somado com esse valor aqui no valor de y dá zero. E se eu alterar o valor de x aqui, isso aqui vai para outro valor, que somado com esse vai continuar sendo zero. Não, não vai ser mais zero. Vou dar um exemplo. Digamos que quando eu substituo aqui o valor de x nessa função aqui, deu um valor 3. Se eu substituir um determinado valor de y nessa função aqui, vai dar menos 3. Lógico, 3 mais menos 3 dá zero. Mas e se eu mudar o valor de x aqui e o valor dessa função for para 4? Então, 4 mais menos 3 não vai dar zero. Então, se eu mudar isso aqui e o valor o valor da função inteira mudou de 3 para 4, obrigatoriamente, para continuar dando zero, eu devo variar aqui o valor de y para que o valor total aqui dê menos 4. Mas se eu mudar o x, eu não sou obrigado a mudar o y. Então, para que a igualdade seja mantida, uma vez que eu encontrei um valor que somado com esse deu zero, eu não mexo mais. Por isso é que os valores dessa função e dessa devem ser obrigatoriamente constantes. Tá certo? Muito bem, então agora perceba que antes eu tinha uma equação, olha, uma equação diferencial de segunda ordem de duas variáveis. Esse v aqui era uma função de x e y. Mas agora eu consegui separar essa única equação em duas. Uma que só depende de x, a outra que só depende de y. Então, com essa técnica, a técnica de separação de variáveis, eu consegui agora obter duas equações, cada uma dependendo de uma variável apenas. E aí fica mais fácil de resolver. Dessa maneira, o que é que nós temos? Olha, se eu chamar a constante C1 de k ao quadrado, C2 vai ser menos k ao quadrado. E aí eu posso escrever d2x dx2 igual a k2x e d2y dy2 igual a menos k2y. Obviamente eu poderia ter chamado C1 de menos K2 e o C2 de mais K2, mas isso resultaria numa complicação, tá? Quando eu estou enfrentando um problema pela primeira vez, eu não vou saber quais são as particularidades da constante de separação do K2. Poderia ter chamado apenas de K, mas quando você fizer a primeira vez, você vai ver que algumas escolhas podem facilitar mais os seus cálculos se forem realizados de determinada forma. Aqui, esses cálculos já foram realizados de outras maneiras, e o melhor caminho é esse, é escolher a constante de separação C1 igual a K2, e como C1 mais C2 é igual a zero, C2 é igual a menos C1. Se eu já chamei C1 de K2, C2 é menos K2. Se eu escolhesse os sinais trocados, ia dar problema, tá? Não ia ser legal não. Muito bem, agora eu tenho duas equações para resolver. Eu vou resolver essa e vou resolver essa. Resolvendo a parte aqui em x, nós temos uma exponencial a que multiplica ekx mais b que multiplica e menos kx. E a do y, a solução para essa equação é dada por c seno de ky mais d cosseno de ky. Tá bom? A gente resolve isso aqui facilmente, por exemplo, a de x, expressando o x como uma exponencial de sx. Aí eu derivo duas vezes, substituo aqui e consigo encontrar quem é o s. Eu vou encontrar que o s é igual a k, mais ou menos k, na realidade, né? Mais ou menos k. Então, se é mais ou menos k, eu pego uma combinação linear deles, tá? A do y da mesma forma. Eu vou encontrar aqui que posso expressar o y como sendo e elevado a my. Eu vou encontrar o m como sendo mais ou menos ik, que colocado na exponencial eu posso trocar simplesmente, ao invés de uma exponencial complexa, no caso do y, eu vou trocar usando a relação de Euler, eu encontro uma função trigonométrica seno e cosseno, né? Uma combinação linear de senos e cossenos. Enfim, a nossa solução é
O V, então, é o produto. Lembra que o V de x, y é o produto de uma função só de x por outra só de y. Tá? Isso aqui é solução da equação de Laplace. A segunda derivada de v em x mais a segunda derivada de v em y dá zero. Tá bom? Fazendo isso, derivando ela duas vezes em x, depois em y, vai dar zero. Muito bem. Agora, essa aí é a forma de uma solução geral, mas ainda não é a solução específica para o problema em mãos que nós temos. Nós precisamos agora filtrar essa solução por meio das condições de contorno. Então a gente filtra essa solução geral por meio das condições de contorno para determinar as constantes que nós temos. Quais são as constantes? O A, o B, o C, o D e quem mais? E o K, tá certo? Esse Kzinho aqui, ó, viu? Então as condições de contorno vão nos especificar cada um desses elementos para que a gente fique com a solução final específica com a cara do problema que nós temos em mão, que está aqui na figura. Então essa solução aqui ela deve dar zero quando eu venho para y igual a deve dar zero quando eu venho para y igual a zero, deve dar v0y quando eu venho para x igual a zero, tá? E deve dar zero quando eu vou para x tendendo a infinito. Essas são as condições de contorno. Vamos lá então? Muito bem. Podemos começar com a quarta condição de contorno, que diz que quando x vai para infinito, ou seja, x cresce muito, o potencial tem que ir a zero. Então vamos colocar no lugar do x aqui, nós vamos colocar um valor muito grande. Vamos calcular o limite disso daqui para x muito grande. A parte do y nós não vamos mexer agora, ela vai ficar intacta. Por quê? Porque nós só estamos aqui na condição de contorno, só diz respeito à mudança ou comportamento da função total em termos de x, em função de x. Então, quando o x vai para infinito, naturalmente aqui, ó, a parte do b, quando o x vai para infinito, naturalmente tudo isso vai a zero, favorecendo a condição de contorno, que é o v tendendo a zero. Porém, essa parte aqui, quando x vai para infinito, tudo isso, o AE elevado a kx, quando x vai para infinito, tudo isso aqui explode, fazendo com que o potencial não seja zero. Então, obrigatoriamente, essa quarta condição de contorno aqui, ela vai nos obrigar a inferir o valor de A igual a zero. Então, a parte do x, né, da função em x, o A é zero. Vamos ficar apenas com essa parte aqui do B. Ok? Então, o V de x agora é E elevado a menos kx, que multiplica a parte do y, que nós não mexemos. Ué, mas cadê o B, né? Se o A é zero, cadê o B? O B é apenas uma constante, lembra? Ele é apenas uma constante. Então ela pode muito bem ser absorvida pelas constantes C e D. Tá bom? É como se eu tivesse colocado o papel dessa constante multiplicativa do E elevado a menos kx dentro do C e do D, que dá no mesmo. Tá? É apenas uma constante, então constante vezes outra constante vai dar uma constante. Tá? E eu chamei de C porque não faz diferença. Pode ser um C', poderia ter chamado aqui de E, de F, tanto faz. Tá? É apenas uma constante, então uma constante genérica, eu posso chamar ela, continuar chamando ela de C, lembrando que eu apenas absorvi a constante B que restou em cada uma dessas duas constantes remanescentes C e D. O A é igual a zero. Então, pela quarta condição de contorno, essa solução geral ela foi peneirada, passou por isso, ó, ficou dessa forma agora. Vamos filtrar ainda mais, né, a condição de contorno. Vamos lá, pelas condições de contorno. A outra condição de contorno que nós podemos considerar na sequência é quando y é zero. Quando y é zero, se eu colocar zero aqui e zero aqui, tudo isso aqui tem que dar zero. Mas se isso aqui vai dar zero, porque eu coloquei o y igual a zero e o y igual a zero, não é por causa disso que deu zero, é porque a parte do y vai dar zero. Eu estou mexendo com o y, fiz o y ser zero,
Então é porque quando eu faço y ficar zero, é porque a função y aqui, ó, vai dar zero. Colocando y igual a zero, eu fico c, que multiplica seno de zero, tá? Mas o seno de zero já é zero. Então aqui tudo bem. Já isso daqui obedece, ela mesma já satisfaz o requisito de v ser igual a zero. Mas quando eu coloco aqui d cosseno de zero vai dar 1. Então aqui vai ficar d, não vai dar zero. Esse daqui já zerou, mas essa parte aqui não vai dar zero. Vai dar um valor diferente de zero, que multiplicado por elevado a menos kx não vai fazer o potencial ser zero. Por isso, obrigatoriamente nós devemos impor que esse d aqui seja zero pela primeira condição de contorno. Que o d seja zero. Se o d é zero, então só vai ficar essa parte aqui e essa outra. Então o v agora é quem? É c elevado a menos kx seno de ky. Porque o d agora é zero devido a essa condição de contorno. Bem, veja só, estamos aqui resumindo, simplificando a minha solução geral, passando pelos filtros, né? Pelas peneiras, pelos filtros das condições de contorno. Agora vamos trabalhar com essa. Aplicando agora a segunda condição de contorno, o que é que diz? Quando eu venho para y igual a A, ou seja, quando eu venho para cá, o potencial tem que ser zero também. V igual a zero. Então aqui eu vou colocar A, bem aqui no lugar do y. Na expressão que sobrou, eu vou colocar A. Quando eu coloco A, eu vou ter C elevado a menos kx seno de Ka, dando igual a zero. Se isso tudo aqui é zero, porque eu alterei o valor de y, eu escolhi um valor de y igual a A, então tudo isso é zero porque o seno de Ka dá zero. E o seno de Ka vai dar zero quando o seno de Ka é zero, sempre quando o argumento do seno, o Ka, é um múltiplo inteiro de π. Então quando eu pego K vezes A, é igual a nπ. Então K é igual a nπ sobre A, onde esse n vale 1, vale 2, vale 3 e assim por diante. Então, a segunda condição de contorno nos ajudou a obter o valor de K. Quem é o K? É a raiz quadrada daquela condição, daquela constante de separação que nós havíamos utilizado para separar as duas soluções, as duas equações, uma em x apenas e outra em y apenas. Então o que nós temos agora? Agora eu já sei quem é esse K bem aqui. Olha, o K é nπA. Então vamos considerar uma coisa agora. Olha. Até agora, isso é o máximo que nós conseguimos fazer. Tá? Nós temos uma solução que é C elevado a menos nπx sobre A, que multiplica seno de nπy sobre A. Foi a equação anterior, essa equação aqui, olha, essa equação trocando o K por nπ sobre A. Esse K por nπ sobre A. Só que ao invés de ter uma expressão só, eu tenho agora infinitas soluções. Por quê? Porque essa expressão aqui no lugar do K, quando eu colocar nπ sobre A, eu vou ter uma equação, uma solução, um potencial V quando n for 1. Quando eu tiver o n igual a 2, eu vou ter outra solução. Quando eu tiver n igual a 3, outra solução. Então eu vou ter infinitas soluções V's que são soluções daquela equação de Laplace, para essas condições de contorno que nós consideramos até agora. Então, o máximo que nós conseguimos usando as soluções separáveis é isso. Né? Então nós temos um potencial V, que é na realidade um V1. O V1 lá, quando n igual a 1, também satisfaz a equação de Laplace. O V2 também satisfaz. O V3, o V4 e assim por diante. Então, se todas elas dão zero, eu posso expressar minha solução final como a soma do V1, do V quando n é 1, com o V quando n é 2, com o V quando n é 3 e assim por diante. Então a minha solução ela é uma somatória, é uma família
de equações desse tipo, olha, tá? Uma família de soluções, quando n é 1, n é 2, n é 3, assim por diante. Então eu tenho infinitas parcelas, é uma série infinita, uma soma infinita, de n de 1 até infinito, de Cn elevado a menos npx sobre A, seno de npy sobre A. Então, passando pela quarta condição de contorno, pela segunda, pela primeira e pela segunda, nós encontramos essa solução. Muito bem. E agora? O que é que nós precisamos? Precisamos passar pela quarta e última solução, que é a terceira na nossa sequência. Ou seja, quando nós fizermos x igual a zero, o potencial não é zero. Ele vai ser V0 de y. Vamos colocar então. Colocando V0, colocando x igual a zero, aqui nessa solução, ó, x igual a zero, eu vou ter a somatória de Cn. Isso aqui vai dar i elevado a zero, vai dar 1. Então fica a somatória de Cn seno de nπy sobre A. Está aqui, ó. Quanto vale isso daqui quando eu faço x igual a zero? Quanto vale? Vale V0 de y. V0 de y. O que nós precisamos determinar para encontrar a solução? Nós começamos aplicando as soluções, as condições de contorno, nós encontramos o valor do A, que é igual a zero, depois o do D, que é igual a zero. O B foi absorvido pelo C e D, e aí depois encontramos o K, que é igual a nπ sobre A. Falta determinar ainda quais são os coeficientes C, para que nós tenhamos a solução completa. Isso, quem vai nos dar é essa terceira condição aqui, a quarta da nossa sequência aqui, a terceira condição de contorno. Mas como resolver isso aqui? Como isolar o Cn, né? Para isolar o Cn, nós vamos aproveitar o que nós chamamos de, que o autor chama na realidade, né, de truque de Fourier, né? É o uso da propriedade dessas funções seno por apresentarem ortonormalidade. Então, as funções seno, as funções desse tipo, seno de nπ y sobre A, elas são ortogonais quando eu multiplico umas às outras quando esse n é diferente. Eu explico melhor. Se nós calcularmos dentro do intervalo de interesse, ó, de 0 a A integral de seno de nπy sobre A por seno de n'πy sobre A dy, essa integral aqui ela vai dar zero se o n' for diferente do n. Se o n' for diferente do n, então o resultado dessa integral aqui dá zero. Por outro lado, se esse n' for igual a n, eu vou ter, por exemplo, seno ao quadrado de nπy sobre A, já que o n' é igual a n. Seno ao quadrado de nπy sobre A, dy. O resultado da integral é A sobre 2. Então, se n for igual a n', dá A sobre 2. Se n for diferente de n', elas são ortogonais, portanto dá zero. Vamos para o exemplo prático aqui, né? Se eu tiver a integral de 0 para A, de seno de 3πy sobre A, vezes seno de 3πy sobre A, dy. Eu vou ter a integral de 0 a A de seno ao quadrado de 3πy sobre A, que dá A sobre 2. Agora, digamos que eu tenho agora a integral de 0 a A de seno de 10πy sobre A vezes seno de 10πy sobre A dy. Eu tenho a integral de 0 a A de seno ao quadrado de 10πy sobre A, dá A sobre 2 também. Mas se eu tiver a integral de seno de 3πy sobre A vezes seno de 10πy sobre A dy, dá zero. Por quê? Porque esse cara é diferente desse. Mostrando que as funções seno de 3πy sobre A e seno de 10πy sobre A são ortogonais. Tá? Essa expressão nada mais é do que o produto interno. É o produto interno entre essas duas funções. Tá bom? Aquilo que a gente conhecia lá para vetores, né, vetores perpendiculares, aqui nós estamos adotando o mesmo conceito para funções.
Muito bem, então o que nós vamos fazer? Sabendo disso, eu posso pegar essa expressão, essa somatória aqui, olha, multiplicar por seno de n' πy sobre a e integrar tudo em dy. A mesma coisa eu faço com isso. Multiplico isso daqui por seno de n' πy sobre a dy e integro tudo, de 0 a a. Ao fazer isso, o que é que nós temos? Olha, somatório, né? A integral de seno de n⁵ sobre a, seno de n'⁵ sobre a dy. Eu multipliquei esse termo aqui, olha, por seno de n'⁵ sobre a dy e integrei de 0 a a. E aqui eu fiz a mesma coisa, eu multipliquei por seno de n'⁵ sobre a dy e integrei. Um detalhe é que essa integral aqui, ela originalmente é aqui fora, né? A gente vai integrar tudo isso, ó, tá? Integra tudo isso aqui. Essa integral aqui deveria ficar ali fora. E a somatória aqui dentro. Mas eu posso intercambiar elas, por quê? Porque a somatória é em termos de n, é uma somatória em n. Mas a integral é em dy, é em y. Então, eu posso intercambiar. Afinal de contas, o cn não depende de y. Então, pode ir para fora da integral tranquilo, é uma constante. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que essa integral toda, ela vai ser zero para todas as combinações onde n e n' são diferentes entre si, né? Mas quando esse n aqui, ó, que varia de 1 até infinito, ou seja, esse n é 1, 2, 3, 4, 5, aí vai variando n', e aí vai variando até infinito, para todos os valores de n que não combinam, não coincidem com n', dá zero. Só vai sobrar de todos os infinitos valores de n apenas o valor n'. E o resultado disso é a sobre 2. Então eu vou ficar com cn', porque é o único que vai sobrar, cn' que multiplica a sobre 2 igual a essa integral aqui, ó. Ou cn' igual a 2 sobre a vezes aquela integral. Perceba que aqui eu coloquei, ao invés de colocar cn' ou seno de n', como está lá, ó, eu deixei apenas n. Por quê? Porque esse aqui é um índice mudo, né? Ele não tem significado físico, é apenas um número para identificar a contagem ou identificar um elemento. Se o n é igual a n', eu posso deixar n' aqui ou apenas n, não faz diferença. De modo que a solução que nós temos é aquela somatória com os coeficientes cn dado por isso aqui, ó. Então a minha solução é isso, tá? Tem essa cara com esse cn dado por isso. Ok? Então essa é a solução. E essa equação, esse conjunto aqui, obedece perfeitamente a todas as condições de contorno. Portanto, se essa expressão com o coeficiente cn dado por isso é a solução da equação de Laplace, se eu calcular o Laplaciano disso daqui vai dar zero, e também satisfaz a cada uma das condições de contorno, não importa a maneira como eu resolvi o problema. Essa daqui é a única solução que existe. Tá? Considerando então o exemplo 3.4, vamos ver uma configuração, um sistema um pouquinho diferente daquele que a gente acabou de considerar. Aqui nós temos ainda duas calhas, né? É uma calha, mais duas placas aterradas, uma em y igual a zero e outra em y igual a A, né? Uma no piso, outra no teto, tá bom? Mas as paredes laterais, elas são isoladas dessas duas, mas elas são mantidas a potenciais constantes e iguais a V0. Então, diferente do caso anterior, onde o vão, o espaço, né, onde nós estamos interessados em determinar o potencial elétrico, ele ia de x igual a zero até x infinito, aqui o nosso espaço em x está limitado no intervalo de x igual a menos b para x igual a b. Tá bom? Então as condições de contorno para essa configuração são essas. Olha, a primeira
Quando eu estou em y igual a zero, ou seja, quando eu estou aqui no piso, olha, y igual a zero, o potencial é zero, porque, claro, essa placa está aterrada. O mesmo ocorre com a placa do teto, em y igual a A. O potencial também é zero. Quando eu venho para x igual a b, eu estou aqui nessa placa, na lateral, em x igual a b, o potencial é mantido constante igual a zero. E em x igual a menos b, nessa outra placa, o potencial também é constante e igual a zero. Tá? Aliás, igual a v0, né? Muito bem, então, novamente nós temos aqui um problema onde o potencial só deve variar em função de x e de y, mas não de z. Por isso, continuamos com a equação de Laplace semelhante àquela que nós consideramos no exemplo anterior. Então, a equação de Laplace é a mesma, portanto, deve ter uma solução v dada pelo produto de uma função só de x e outra só de y, mas a solução geral é a mesma, mas a solução específica deve sim ser diferente por conta das condições de contorno. Então nós começamos considerando uma solução com a mesma cara, uma solução geral com a mesma cara do problema anterior. Mas eu não posso ter a mesma evolução de passos que o problema anterior porque as condições de contorno são diferentes. Então, nós vamos agora aproveitar e filtrar, da mesmo procedimento, a mesma metodologia, nós vamos filtrar essa solução geral, passar pelo crivo passar pela prova, né, pela seleção das condições de contorno. Então vamos lá. A primeira delas vem do fato de uma observação interessante, vem do fato de que essa função em x, a parte aqui em x, ela é uma função par. E o intervalo é simétrico no eixo x, vai de menos b a b. Se eu colocar x igual a menos b aqui na solução, eu vou ter a e elevado a menos kb mais bzão e elevado a mais kb. Por outro lado, eu vou ter um termo aqui menos kb e aqui mais kb, se eu estiver aqui em x igual a menos b. Se eu vier para o outro extremo, onde x é b, eu vou ter um termo mais kb e um termo menos kb, semelhante àquilo que eu tinha antes. Então, se eu vier para cá, x igual a menos b, e para x igual a b, eu vou ter essas expressões com esses expoentes aqui trocados em relação a A e B. Isso mostra para nós que não deve fazer diferença na solução, porque o potencial vai dar o mesmo valor, V0, não deve fazer diferença falar em A ou falar em B, falar em Azão ou falar em Bzão. Não vai haver diferença. Significa dizer, em outras palavras, que A e B são iguais. Então, A é igual a B. Se A é igual a B, eu posso muito bem colocar o A em evidência. Esse parêntese aqui, olha, pode vir para cá, tirar o B daqui, ó. A é igual a B, posso colocar, no lugar do B, eu posso colocar o A. Aí vai ficar A elevado a kx mais A vezes E elevado a menos kx, colocar o A em evidência e absorver o A no C e no D. Então, nessa parte do x, eu vou ficar com E elevado a kx mais E elevado a menos kx. Eu vou ter isso, olha. Que eu posso muito bem expressar como sendo 2 cosseno hiperbólico de kx. Então, a gente nem começou a mexer nas condições de contorno, apenas numa característica interessante do sistema, que é o fato dessa solução aqui ela ser par e, portanto, devido à presença, né, ao intervalo aqui ser simétrico em x, de menos b para mais b, podemos simplificar tudo isso aqui, olha, por apenas 2 cosseno hiperbólico de kx. A solução fica, então, com essa cara. Cosseno hiperbólico de kx, o 2 aqui sumiu porque ele também foi incorporado no C e no D, é uma constante, tá? Então, esse V fica cosseno hiperbólico de kx, que multiplica a parte
em y, né, que não foi alterada, tá bom? Vamos pegar essa solução agora e passar pela prova das condições de contorno para ver o que fica. Quando eu venho para v igual a zero, aliás, para y igual a zero, o que acontece? Se eu colocar y igual a zero aqui e y igual a zero aqui, o potencial todo vai ser zero. Novamente, tudo isso aqui vai dar zero, não é porque essa parte é zero, é porque isso tudo é zero. Afinal de contas, foi nele que eu mexi. Quando y é zero, eu vou ter seno de zero, né? Seno de zero vai dar zero, fica o c, mais o cosseno de zero dá 1. Para que tudo dê zero, o d tem que ser zero. Por outro lado, a segunda condição de contorno, eu vou trocar o y por a. Quando eu faço cosseno de kx, c, seno de ka, perceba que esse termo eu não conto mais, né? Eu não conto mais. Então esse k aqui, ó, esse k ou esse k vai ser nπ sobre a, de modo que agora eu vou ter cosseno hiperbólico de nπ sobre ax vezes seno de nπ sobre a y. Aqui deu zero e esse k bem aqui, ó, que é esse mesmo k, é nπ sobre a. Então a minha solução por enquanto fica c cosseno hiperbólico de nπx sobre a, que multiplica seno de nπy sobre a. Nós passamos pela primeira condição de contorno e pela segunda. O que restou é isso, né? Agora, olha, aplicando em x igual a b ou x igual a menos b, lembra que é simétrico? O cosseno hiperbólico vai dar o mesmo valor. Então, não preciso passar pelas duas. Basta, já que o v vai ser o mesmo potencial v0. Basta aplicar apenas uma. Passando pela 3, por exemplo, olha, colocando aqui no lugar de x, colocando b, nós temos agora, olha, podemos trocar aqui nessa solução, no lugar do x eu coloco b e aplico a terceira condição. Mas lembre-se que essa solução foi encontrada para o n aqui, ó, o k como sendo nπ sobre a, onde n vale 1, 2, 3. Então, como no exemplo 3.3, a solução agora é a combinação linear de todas elas, né? Nessa parte agora eu vou trocar o x por b. Quando eu faço o x por b, o que é equivalente a colocar menos b também no lugar de x, aí nós vamos ter, olha, v de b e y é a somatória de cn, cosseno hiperbólico de nπb, troquei o x por b sobre a, seno de nπy sobre a dá v0. Esse v0 aqui. Aplicando o truque de Fourier, eu vou multiplicar essa integral, essa somatória aqui, por seno de n' πy sobre a. Aqui também, seno de n' πy sobre a. E integrar esse termo e esse também de 0. Aqui está sendo em y, então vai ser de 0 a a dy. O resultado é que essa integral aqui, olha, eu posso simplesmente expressar essa combinação inteira como sendo Cn cosseno hiperbólico de nπb sobre a como sendo 4v0 sobre nπ. Então a solução, simplificando aqui a solução, nós vamos ter que Cn vai ficar apenas um termo ao invés da série infinita. O n' que eu multipliquei o seno vai escolher apenas um n. Então eu vou ter Cn cosseno hiperbólico de nπb sobre a, né? Isso daqui, ó, vai ser igual a, resolvendo a integral, v0 é constante, vai resolver a integral aqui, vai ficar 4v0 sobre nπ. Mas faz diferença se o n for par ou ímpar. Sempre que o n aqui for par, o resultado dessa integral vai dar zero. Mas quando ele for ímpar, vai obedecer essa equação. Então eu posso, aqui nesse caso, olha, eu posso trocar por 4v0 sobre nπ. E a minha soma fica então 4v0 sobre π somatório com n só os ímpares que contam, ó, só os ímpares, 1 sobre n, perceba que eu coloquei 4v0
sobre nπ, tá aqui, ó. Só que o 4v0 sobre n, aliás, 4v0 sobre π sai da soma e fica com 1 sobre n de cosseno hiperbólico de nπ b sobre a. Cosseno hiperbólico de nπxa vezes seno de nπya é aquela parte da solução que eu já tinha, né? Tá certo? É essa parte da solução que eu já tinha. Então, essa daqui, olha, é uma função em x e y, tá? Que pode ser expressa, pode ser vista aqui na figura 3.21. Tá bom? Mostra aí como é que ela funciona. É uma cela, né? É uma cela, tá certo? Então aqui mostra como é que funciona o x variando de menos b a mais b, tá? E o y variando de 0 a a, tá bom? Muito bem, então esses dois exemplos servem para ilustrar, serviram aí para ilustrar a técnica de separação de variáveis. Mais exemplos podem ser encontrados também na nossa referência, no livro do Griffiths ou nos livros também de eletromagnetismo, tá bom? E a técnica de separação de variáveis, matematicamente, também é bem descrita nos livros de física matemática, do Afken e também da Mary Boas.